Bem, a aula de hoje com vocês é a parte da toxicologia social, tá? Aonde nós abordaremos dentro dessa área da toxicologia 4 compostos químicos, que são o álcool, a nicotina, a maconha, tá? E a cocaína aqui para vocês. Nós iremos conversar sobre esses 4 compostos químicos, tá? A toxicologia social, tá, que é uma das partes da toxicologia que ela estuda principalmente o uso e a forma indiscriminada de certas substâncias ou também consideradas drogas, que são drogas de abuso, que podem ser de duas naturezas. Elas podem ser drogas de abuso lícitas e drogas de abuso ilícitas. Tá? E esse tema é um tema que é muito recorrente, muito abordado em vários ambientes, tá? Seja nas escolas, seja na casa, nas nossas residências, sempre está sendo abordado pela mídia de alguma forma, tá? Mas é um tema bastante complexo, tá? Isso porque o uso, tá? E o ato de usar uma droga de abuso, seja ela lícita ou ilícita, ela pode causar vários problemas, não somente na vida da pessoa, como também na vida familiar, na vida social, também pode causar alterações psicológicas e fisiológicas na pessoa que faz uso desse tipo de droga. Para vocês terem uma ideia, se a gente for pegar a história da humanidade, desde 5.400 anos antes de Cristo, já no Oriente Médio já se fazia o uso do álcool, tá? Em 4.000 antes de Cristo, os chineses já usavam a maconha como uma planta medicinal, tá? A mesma coisa para o ópio, há 3.500 anos antes de Cristo. E hoje, o mais recorrente, mais recente, temos o que? A própria folha da coca, que é mascada pelos povos andinos aqui na América do Sul, tá? Por isso que nós observamos que o uso dessas drogas de abuso, elas se diferenciam em determinados períodos da vida do ser humano. Isto por quê? Porque na adolescência, os adolescentes eles usam alguns tipos de drogas de abuso, como no caso da maconha, da cocaína, do anabolizante, até do próprio álcool aqui, que fazem com que ele seja principalmente consumido aqui. Já na idade adulta, nós observamos o quê? Nós observamos que o indivíduo adulto já faz uso de outros tipos, tá, de drogas, como, por exemplo, benzodiazepínicos, o álcool e até a própria anfetamina aqui. Tá? Dentro disso que eu acabei de falar para vocês, o objetivo, a definição da toxicologia social é estudar os efeitos nocivos decorrentes do uso abusivo, do uso não médico de fármacos e de drogas, causando danos não somente ao indivíduo, como também à sociedade. O estudo dessas drogas e também desses fármacos possui um potencial grande, principalmente no que se chama de dependência. Isto porque certos tipos de fármacos, como por exemplo benzodiazepínicos, barbitúricos, anfetamina e até o princípio ativo da maconha, o beta-9 tetrahidrocannabinol, tá, podem causar essa dependência. A mesma coisa das drogas, como por exemplo, tá, algumas drogas que podem apresentar mais de um ou dois ou três princípios ativos que levem à dependência. É o caso da folha da coca e da própria folha da maconha, que apresenta não somente o delta-9 tetrahidrocannabinol, mas também outros tipos, tá, de princípios ativos aqui. Além disso, esse grupo de substâncias, de drogas de abuso ou de fármacos de abuso, também são substâncias chamadas e denominadas de psicotrópicas. Por quê? Porque elas têm um tropismo, uma atração, tá? Uma afinidade, principalmente por agir sobre o nosso sistema nervoso central. Tá? E com isso a gente entra ao primeiro conceito dentro da toxicologia social, que se diz que se refere ao abuso. Nós denominamos, nós conceituamos o abuso aqui quando ocorre aqui principalmente, tá, o uso de uma droga, o uso, tá, de uma droga ou de um fármaco, tá, que ele é usado, que ele é administrado de uma maneira que possa desviar principalmente, tá, os padrões médicos, sociais ou até culturais aqui.
Zenilde, só apaga lá, só exclui teu microfone, por favor. Obrigado. Tá? Voltando, o abuso, tá? Ele refere-se ao uso de drogas ou fármacos de uma forma ou de uma maneira que desvia os padrões de comportamento médicos, sociais e culturais. Além disso, o próprio abuso ele pode vir a ser o quê? Ele pode vir a ser utilizado uma única vez ou pode ser feito várias vezes. Tá? Ou seja, esse termo aqui, ele não prevê um número exato, uma autoadministração. Ou seja, essa autoadministração, ela pode ocorrer várias vezes, em vários momentos da vida da pessoa. É diferente do que a gente chama do doping, porque no doping, o conceito, a definição para doping é estimular temporariamente a ação ou o efeito, tá, ou estimular o efeito de determinadas substâncias sobre o nosso organismo, tá, para fins esportivos. É o caso da cafeína, que ele é um estimulante, é o caso de hormônios sexuais masculinos, que tende a fazer o que? Aumentar a força muscular do indivíduo. Tá? É o caso também do uso da cocaína ou de próprias anfetaminas que atuam, tá? E que certos tipos de atleta utilizam para melhorar o seu desempenho, sua concentração, só que dependendo da dose e da concentração que esse indivíduo vier fazer uso, ele pode causar o quê? Ele pode causar até óbito, por quê? Porque causa um estresse físico no indivíduo que pode levar até o quê? Um aumento na frequência cardíaca desse indivíduo aqui, por causa desse estímulo que é gerado. E nós chegamos a um outro conceito, que é o conceito da farmacodependência. A farmacodependência ela tem que ser entendida, tá? E caracterizada quando há um comportamento, ou seja, quando há uma busca ativa por um fármaco ou por uma droga. Essa busca ativa pelo fármaco, pela droga, tá? Ela se caracteriza principalmente por uma recompensa das sensações, principalmente das sensações de prazer que essa substância causa na vida e no corpo do indivíduo que fará uso dela. Desta forma, tá? Nós observamos que uma das principais tipos de dependência é a dependência química, tá? Que nada mais é do que uma compulsão, ou seja, é uma necessidade exagerada em consumir uma determinada substância, seja ela lícita ou ilícita, aqui, havendo sua persistência no seu uso, tá? Além disso, na dependência química, nós observamos que há uma perda principalmente no comportamento, como também no controle do indivíduo sobre as suas ações. Por isso que, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela caracteriza a dependência química como uma doença crônica, incurável e que está sujeita a recaídas. O indivíduo pode estar, em algum momento da vida dele, sujeito a esse tipo de recaída aqui. E esse tipo de recaída, quando observado, tá? Desde o seu início, do seu diagnóstico inicial, ele pode ser caracterizado pelo quê? Pela tolerância, tá? Isto porque esta tolerância que é observada nada mais é do que a necessidade, tá, do indivíduo de aumentar as suas doses, tá? Aumentar a necessidade, aumentar a presença dessa substância no seu organismo, para obter o mesmo efeito quando ele estivesse utilizado pela primeira vez. Agora, além da dependência química que nós conversamos, nós também temos o que chamamos de dependência física. Na dependência física, o usuário farmacodependente, que é assim que a gente denomina o indivíduo que faz uso do consumo dessas substâncias, dessas drogas ou desses fármacos lícitos e ilícitos, tá? E não pode ser ele denominado como drogado ou como dependente, mas sim como um farmacodependente, que é o termo correto. No caso da dependência física, o usuário aqui apresenta problemas graves e esses problemas estão diretamente ligados a funções orgânicas presentes no nosso organismo que sentem a falta da substância
no organismo do indivíduo. Por isso que na dependência física, quando o indivíduo é diagnosticado, quando o indivíduo ele é aceito como um fármaco dependente, nós observamos que o organismo se adapta de forma, tá, a ter, a interagir com essa substância química, tá, fazendo com que ela se torne necessária para o seu funcionamento. E isso independe muito do que? Da vontade e do bom senso e da boa coerência do indivíduo, ou seja, do fármaco dependente. Já se torna essa substância química tá, necessária para a função das funções do organismo. Já na dependência psíquica, tá? Nada mais é do que um desejo exagerado ou compulsivo da presença do fármaco ou da droga de forma regular. Por quê? Por causa dos efeitos psicotrópicos, ou seja, por uma afinidade grande que vai agir sobre o sistema nervoso central, além de apresentar um impulso irrefreável, ou seja, o indivíduo apresenta ataques, sintomas, impulsos de exagero por conta da necessidade da substância, para fazer uso dessa substância, além para evitar principalmente o quê? O mal-estar, que pode ser ocasionado pela ausência da substância no nosso organismo, no organismo do farmacodependente. Até aí, tem alguma dúvida? Está tudo ok? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando o raciocínio? Hein, pessoal? Zenilde, Gleison, Fabiane, Giovana. Sim. Sim, professor. Lucas, Márcio, estão entendendo aqui? Sim. Perfeito. Então, vamos continuar. Tá? E nós temos que entender que há uma diferença de dependência para abstinência. Isto porque, nessa diferença da dependência com a abstinência, ela é possível, no caso, o fármaco dependente, tá? Ele se torna um paciente em abstinência quando ele deixa de experimentar droga ou fármaco que ele está utilizando, tá? E começa a apresentar os sintomas que estão relacionados à abstinência dessa droga, causando nele episódios pelo uso e pela falta do uso dessa substância, tá? Por exemplo, nós temos o caso de pacientes que fazem uso de morfina para certos tipos de tratamento, que quando é suspenso a morfina, eles começam a apresentar sintomas que são relacionados à abstinência, tá? Onde ele começa a apresentar comportamentos compulsivos, ou seja, a necessidade pela substância no seu organismo. E isso é uma característica da abstinência. E durante a dependência, nós observamos que ocorre uma neuroadaptação. E essa neuroadaptação são alterações que ocorrem a nível do sistema nervoso central, que ocorre pelo aparecimento de sintomas físicos intensos que são interrompidos quando ocorre ou uma síndrome de abstinência, ou quando ocorre uma resposta diminuída pelo efeito da ação da substância química que está sendo utilizada, que caracteriza isso numa tolerância farmacodinâmica ou tissular. Ou seja, não há a substância, ela para, no caso da tolerância, ela já não consegue exercer um mecanismo de ação que gere uma satisfação para o dependente, para o farmacodependente aqui, tá? E na síndrome de abstinência e na tolerância, elas têm que ser entendidas aqui para vocês como dois fenômenos aqui que resultam principalmente de uma adaptação da fisiologia do nosso organismo, que é reversível, tá? E ela se torna reversível como uma consequência natural, tá? A exposição dessa substância química que pode ser uma droga ou um fármaco. Ou seja, ao momento em que você retira essa substância, esse sintoma, essa adaptação fisiológica, ela deixa de existir. Ou seja, o organismo volta a tentar entrar em homeostase, tá? Sem a presença aqui, sem a presença dessa substância de abuso aqui.
Nós também temos o que chamamos de sistema de recompensa. O sistema de recompensa nada mais é que são propriedades geradas por certas substâncias que gratificam, ou seja, que facilitam aqui a instalação da dependência. Essa recompensa, ela pode ser gerada por uma alta administração repetida de um fármaco ou de uma droga de abuso, aonde nós podemos ver que haja uma liberação, principalmente de hormônios e também de neurotransmissores, como também de substâncias endógenas que façam com que o prazer, a sensação de satisfação que essa droga ou essa substância de abuso cause, tá? Deixe o indivíduo mais leve possível. Tá? Nós temos o caso dos reforçadores naturais, que podem aumentar em 45% os níveis de dopamina. Nós temos também os sintéticos, como é o caso das anfetaminas e da cocaína, em que os níveis de dopamina aqui podem elevar até acima de 500%. E isso faz com que esse sistema de recompensa se torne mais gratificante e mais facilmente alcançado, gerando mais rapidamente aqui a dependência para o indivíduo. Kátia, Zenilde, por favor, coloque no mute o microfone de vocês, por favor. Tá, só um instantinho. Ah, ok. Ok, professor. Além do sistema de recompensa, nós também temos o que chamamos de potencial de reforço. No caso do potencial de reforço, ele é o que? A capacidade de gerar farmacodependência de uma forma, tá? Que induz de forma potencial a dependência aqui do indivíduo. Ele é diferente do sistema de recompensa, porque no potencial de reforço, aqui nós estamos falando, tá, do mecanismo de ação, ou seja, da potência que uma droga, que uma substância química, seja um fármaco ou uma droga, pode causar no organismo do indivíduo. Tá? Acabei apertando o negócio. Tá complicado, eu não sei mexer nesse negócio direito. Peraí. Tenta ter um microfone aí no baixo da tela, é só clicar nele que ele vai aparecer uma faixa vermelha sobre ele e ele vai ficar no mudo. Agora, isso. Perfeito, Zenilde. Deixa eu ver agora a Kátia. Faz a mesma coisa, Kátia. Tem um microfone aí, clica com o botão do cursor, do mouse, só em cima dele que ele vai dar o mudo. Vai aparecer uma linha vermelha sobre ele, aí vai ficar no mudo. Então, voltando, reexplicando esse potencial de reforço. O potencial de reforço ele tem que ser entendido como um potencial de induzir a dependência em cima do mecanismo de ação. Por isso que fármacos ou drogas de abuso que apresentem um maior potencial de reforço, eles geram rapidamente dependência. É o caso, por exemplo, da cocaína, da heroína, que é um sintético da morfina e da própria nicotina, que apresenta um potencial de reforço aqui maior do que quando a gente compara, tá, no caso da anfetamina, do etanol, de alguns tipos de solvente, até a questão dos barbitúricos. Tá? A mesma coisa aqui para os benzodiazepínicos, para as cannabis, para o LSD, tá? Que são o quê? Que são substâncias que apresentam um potencial de reforço, tá? Menor do que quando a gente comparado à cocaína em si. Bem, pessoal, dentro desses conceitos básicos que eu acabei de falar para vocês, ficou alguma dúvida para vocês? Querem perguntar alguma coisa ou está tudo certo? Está dando para acompanhar? Professor, eu queria uma explicação melhor sobre dependência e abstinência. Desculpa, eu estava aqui clicando, perdão. Quem foi que perguntou da abstinência e da dependência? Desculpa, eu estava clicando aqui para voltar. Foi tu, Pamela? Foi o Oi, Pamela, tudo bom? Tá, vamos lá. Eu queria só uma explicação mais detalhada sobre a dependência, a diferença entre a dependência e a abstinência.
Tá? A abstinência ela tem que ser entendida para vocês como a falta, tá, da substância de abuso, da substância química de abuso no organismo do fármaco dependente. Ao momento em que essa substância ela é retirada, o indivíduo se torna propenso a apresentar ao que nós chamamos de síndrome de abstinência, que é a necessidade da substância no organismo. E ela é manifestada por diversos sinais e sintomas, como, por exemplo, irritabilidade, náuseas, vômitos, inquietação, o indivíduo fica com insônia, tá? Então, nós observamos isso na abstinência. A dependência, tá? Principalmente a farmacodependência, ela é entendida, tá? Vou até colocar de novo isso para vocês, tá? Ela é caracterizada como um comportamento ativo aqui da busca do fármaco ou da droga. E essa busca ativa por essas substâncias, tá? Leva o indivíduo a apresentar uma recompensa, tá? Por sensações prazerosas, tá? Que essas substâncias causam no organismo do fármaco dependente. Ficou claro aí para ti, Pamela? Sim, agora eu entendi. Obrigada. Tá? Mais alguma dúvida? Está tudo certinho? Posso seguir em frente, pessoal? Professor, fale um pouquinho do doping. Não entendi, perdão. Fale um pouquinho do doping aí, por O favor. doping é um tipo de dependência, tá? Só que o doping ele tem que ser visto de uma outra maneira. Por quê? Porque o indivíduo, principalmente os atletas que fazem uso do doping, eles fazem esse uso do doping principalmente para estimular de forma temporariamente, tá? Ou também de forma habitual, aqui, o seu organismo para determinadas atividades. Por isso, e que atividades seriam essas? Seriam atividades esportivas ligadas ao esporte. Por exemplo, um nadador, de vez em quando, nadadores, tá? Eles fazem o uso de doping, tá? De certas substâncias para melhorar sua performance durante competições de natação. A mesma coisa, indivíduos que fazem, tá? Para competições, como, por exemplo, levantamento de peso, que utilizam hormônios, principalmente hormônios sexuais à base de testosterona, para aumentar sua força muscular, aumentar seu tônus muscular, para conseguir enfrentar uma grande carga de estresse, juntamente com uma carga de peso maior no corpo dele. Ou seja, o doping ele é utilizado para um único fim, que é para uma melhora da sua performance esportiva. Por isso que ele estimula de forma temporária ou tomadas habituais que levam a uma melhor performance no seu perfil esportivo aqui. Ficou entendido aí, Zenilde? Sim, obrigada, professor. Obrigada. Posso seguir em frente, pessoal? Mais alguma dúvida? Hein? Zenilde, Kátia, Fabiane, Giovana, Gleison, Ingrid, Pamela, Lucas, Não. Thelma. Não, professor, pode seguir. Tá, perfeito. A primeira substância que nós iremos conversar aqui é sobre o álcool. Tá? Só para dar um entendimento para vocês, o álcool nada mais é do que um líquido incolor volátil que ele apresenta um odor característico. E ele é obtido principalmente aqui da fermentação, tá? A partir de uma solução que contém açúcar. Essa é a definição que a gente encontra muito nos dicionários ou também em alguns livros, tá? Relacionados ao uso do álcool. Tá? Por isso que na tabela alcoólica, ou seja, de teor alcoólico, nós verificamos que diversos tipos de bebidas que apresentem álcool, tá? Como, por exemplo, bebidas fermentadas, destiladas ou até de compostos, o teor alcoólico varia muito. No caso das fermentadas, eles podem ser de 3 a 9, no caso das destiladas, podem ser de 40 a 50%, até aquelas compostas que são resultados da combinação de bebidas fermentadas com bebidas destiladas, tá? No que é, por exemplo, o gin,
Dá o exemplozinho, o teor alcoólico é de quase 48% aqui. Tá? Só que o álcool, principalmente o seu composto, o etanol, ele é considerado, ele é enquadrado como uma droga de abuso social. Tá? Isto porque ela causa, é uma das drogas que menor potência causa na vida do indivíduo, mas ela tem um alto índice de mortalidade, tá? Se a gente for comparado com outras drogas de uso social. Tá, ok? Isto porque, se a gente for comparar principalmente no caso do tabaco, isto porque o álcool, o etanol, ele consegue atuar sobre o sistema nervoso central, e ele consegue também, tá, aqui, tá, causar um risco, tá, de uso, no caso incorreto, que possa levar ao abuso. Além disso, ele consegue também ter uma habilidade de reforçar a sua própria ingestão, ou seja, a cada momento que você ingere um pouco de álcool, você tende a querer um pouco mais aqui dessa substância, tá? E dentro de tudo isso que eu falei para vocês, nós temos o fenômeno que é o alcoolismo, que é o principal problema do uso social do etanol. Tá? Aqui só é uma parte do histórico, que desde os árabes foram que desenvolveram a bebida destilada, temos o uísque, foi de uso gaélico, tá? E hoje o álcool se tornou o principal componente Gabriel, dos estou assistindo aula. e elixires também amplamente comercializados no mundo. Tá? Em relação à farmacocinética do álcool, nós verificamos que no meio de absorção, o álcool ele é um composto que ele é altamente lipossolúvel, e com isso ele consegue ser facilmente absorvido pelo estômago e pelo intestino após a sua absorção, sua ingestão, por via oral. Ele consegue ser absorvido de forma completa sobre a mucosa digestiva, tá? Durante uma administração por via oral aqui. Tá? Por isso que a gente tem a seguinte situação na questão da ingestão do álcool em jejum, tá? Que aumenta principalmente sua taxa de absorção, ou seja, aumenta principalmente a sua biodisponibilidade. Por isso que indivíduos que bebem, tá, bebidas alcoólicas juntamente com alimentos, tá, a taxa de absorção, ou seja, a sua taxa de biodisponibilidade diminui, diferentemente daqueles que bebem de barriga vazia, que a gente vê que a taxa de biodisponibilidade aumenta. Além disso, as mulheres, elas são propensas a absorverem mais rapidamente o álcool do que os homens. Por isso que a gente observa que os efeitos provocados do álcool sobre as mulheres são mais intensos e mais rápidos quando comparados ao homem. Tá? Além disso, nós observamos também que esse álcool, uma vez absorvido, ele consegue ser transportado, ou seja, ele consegue ser distribuído através do sangue para todos os tecidos, principalmente consegue atravessar, ser distribuído até o sistema nervoso central e ser absorvido pela barreira hematocefálica. Tá? Além disso, o próprio mecanismo de excreção de eliminação desse álcool, do etanol, nós verificamos que de 5 a 10% do álcool ele é eliminado da forma inalterada, através dos pulmões e dos rins. E 90% do álcool ele é o que? Metabolizado no fígado aqui, principalmente por essa enzima daqui, por esses dois tipos de enzima, pela álcool desidrogenase e pela oxidase de função mista aqui. Tá? E durante o processo de farmacocinética, nós observamos que esse álcool ele consegue ser biotransformado, tá? A forma de acetaldeído, que é a forma, tá, de biotransformação dele, é o metabólito que ele é biotransformado através de dois mecanismos, pela desidrogenase alcoólica e pelo sistema microsômico de oxidação do etanol, que levam à formação desse acetaldeído aqui. Aqui mostrando para vocês a via de desidrogenase alcoólica, onde nós temos o etanol, que sofre, tá, o ataque do álcool desidrogenase, que leva à formação da acetaldeído,
tá? E, posteriormente, uma outra enzima, que é a acetaldeído desidrogenase, converte esse acetaldeído a componentes acetato aqui, que vai ser eliminado através da urina ou pelo ar. A mesma coisa ocorre aqui nos sistemas microssômicos de oxidação mista, aonde esse álcool ele consegue ser convertido, tá, por esse sistema microssomal, levando à formação de acetaldeído, posteriormente acetato e finalmente acetilcoenzima A. E essa acetilcoenzima A, essa molécula aqui, ela consegue se interagir rapidamente aos ácidos graxos, que faz com que haja um aumento principalmente de triglicerídeos, que é o que a gente encontra e que está presente, tá? É um marcador presente, tá? Para a gordura no fígado aqui. Aqui só para relembrar para vocês da forma da excreção que eu já falei anteriormente, que de 5 a 10 são eliminados de forma inalterada pelo pulmão, pelos rins, 2% são eliminados pelo suor, e grande parte desse etanol ele é metabolizado nas enzimas, tá, do fígado aqui. Agora, em relação ao mecanismo de ação do etanol, nós observamos o quê? Que a ação do álcool no organismo ele é uma ação direta. Por quê? Porque através dos produtos de biotransformação dele, como no caso o acetaldeído, que é o principal produto dele, que ele é produzido em maior quantidade, como também o ANADH e o acetato, é que a gente observa os quadros de alcoolismo que é relacionado à exposição e ao efeito, tá? E principalmente a dose que vai ser ingerida, seja durante um fenômeno agudo, ou seja, durante um fenômeno crônico, ou seja, durante um alcoolismo agudo e durante um alcoolismo crônico aqui. E o principal responsável aqui é o quê? É esse acetato, que é o grupamento final dele. E quais são os principais efeitos do álcool sobre o nosso organismo? São vários. Nós temos desde hepatopatias, pancreatite, pode até ser gerada uma hepatite alcoólica também vista, uma esofagite, doenças musculares, tá? Como também as mais comuns que a gente vê é a anemia, alterações sobre o sistema nervoso central, cardíaco, e o mais tenebroso assim, quando eu digo tenebroso, é a questão da síndrome alcoólica fetal, que afeta filhos de mães alcoólicas aqui, que são etilistas. É terrível ver isso. Tá? No caso dos sinais e sintomas da intoxicação alcoólica, nós temos efeitos positivos, ou seja, quais seriam esses efeitos positivos do uso do álcool? Ou a pessoa sente euforia, autoconfiança, alegria, bem-estar, ele fica desinibido, tá? Aumento do libido, mas só que em consequência, olha quais são os efeitos negativos do uso da intoxicação alcoólica. Vai desde agressividade até instabilidade emocional, ataxia, risco de acidente, porque o indivíduo ele perde as alterações de sensibilidade e reflexo sobre o sistema nervoso central. Ele pode também ser uma pessoa agressiva, causar agressões, ou seja, os efeitos negativos são superiores aos positivos aqui. E em relação à tolerância e à dependência, nós verificamos que em relação à tolerância, essa tolerância é causada pela menor resposta à mesma dose de álcool, ou seja, a menor resposta, o menor efeito que é causado por uma dose pequena desse álcool pode ser agudo ou crônico. E essa dependência, essa tolerância e essa dependência são dois tipos de eventos que são distintos. Por que distintos? Porque no caso da dependência, ela ocorre principalmente quando o álcool ele se incorpora, ou seja, quando ele se liga ao funcionamento das células do nosso organismo, do nosso corpo. Com isso, o organismo começa a obedecer, tá, a esses mecanismos de dependência e de tolerância, havendo tanto um reforço positivo quanto um reforço negativo, ou seja, o indivíduo acaba respondendo pelos dois lados, tá, a esta dependência.
E o diagnóstico da dependência para o álcool, para o etanol, começa desde os sinais de tolerância ao álcool, quando o indivíduo passa a apresentar essa tolerância, a necessidade de beber um pouco mais. Sempre tem aquela história, né? Eu bebo um copo, mas um copo de cerveja toda minha sexta-feira. Desse copo de cerveja que é toda sexta-feira, ele já passa o quê? A 2 copos, a 3 copos, aí já passa todo final de semana, até que vai chegar um momento em que o que vai acontecer? Em que essa tolerância vai aumentar, ele vai passar quase a beber a semana toda. Por quê? Porque ele vai começar a apresentar o que chamamos de síndrome de abstinência desse alcoólico, ou seja, quando ele começa a sentir falta, tá, de um efeito maior. E aí começa a ter o quê? Um consumo incontrolável. E a incapacidade de interromper, ou seja, a incapacidade do indivíduo deixar de tomar, deixar de usar esse álcool, se torna o quê? Complicada para ele. Por isso que, durante a tolerância, ou seja, no aumento da dose, nós verificamos o quê? Que os efeitos causados pelo álcool aumentam na vida do indivíduo. Por isso que o álcool ele se torna persistente, ou seja, torna-se um vício persistente, tá? Causando vários problemas na vida, não só na vida do indivíduo, como na vida social desse indivíduo.